Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do módulo 9 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 1. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata sobre o cálculo de propriedades residuais. Antes de mais nada, seria interessante a gente imaginar o que seria essa propriedade residual. Essas propriedades elas aparecem na medida em que a gente precisa encontrar uma maneira de calcular as propriedades de interesse para gases reais. Nós já temos uma quantidade grande de equações que fornecem os valores para as propriedades de um gás ideal. Nos casos em que o gás não é ideal, eventualmente seria necessário ou uma outra, um outro conjunto de equações, né? Ou então manter os cálculos para gases reais e a partir deles calcular o quão distante nós estamos de uma condição de gás ideal. A termodinâmica ela é bastante boa na previsão desse tipo de comportamento, né? Nós temos aí a possibilidade de estabelecer relações entre condições reais e padronizadas, né? Nós já discutimos em vídeos anteriores, inclusive, a ideia de se adotar, por exemplo, um padrão de referência como zero na tabela de vapor de água para valores de energia interna, entropia e entalpia, e a partir deles se comparar os valores numa determinada condição, mas comparativamente a esse estado padrão. Então a termodinâmica ela é boa em calcular esses deltas, né? Então, a partir disso nascem as propriedades residuais, que são aquelas obtidas quando a gente compara os valores de uma propriedade nas condições de um gás ideal e nas condições reais. De um modo geral, então, a gente pode dizer que uma propriedade, qualquer que seja ela, tá? Pode ser energia livre de Gibbs, volume, entalpia, não importa. Esse valor residual, né, vamos imaginar, por exemplo, a entalpia. Né? Então, a entalpia residual, ela, por definição, é a entalpia na condição de gás real, numa condição real qualquer, menos a entalpia numa condição de gás ideal. E assim é para todas as propriedades. Né? Evidentemente, a gente não é capaz de calcular as condições reais. Né? Isso seria aí, como eu já disse, uma tarefa árdua. A gente precisaria desenvolver uma equação para cada substância, para cada condição específica. Então é mais interessante a gente conseguir aí calcular o quão distante nós estamos. A pergunta é, como nós vamos conseguir fazer isso? E é aqui, pessoal, que vai entrar o conceito da energia livre de Gibbs como uma função de geração. Certo? Vamos lá. De que forma isso funciona então? É bastante trivial, e quando eu estou dizendo trivial, é no sentido de que não envolve nenhum tipo de conceito termodinâmico avançado, não envolve nenhum conhecimento obscuro. É meramente aquele esforço matemático de substituir equações que são baseadas nas formulações termodinâmicas que a gente já abordou em vídeos anteriores. Quais são as formulações termodinâmicas mais clássicas? A gente utiliza a primeira lei como base, nós utilizamos eventualmente os conceitos da definição de uma propriedade, como por exemplo a entalpia, né, que é igual à energia interna mais a pressão vezes o volume de um sistema. Então, a gente formula em termodinâmica de uma maneira bastante similar. Então, e a gente consegue demonstrar de uma maneira bastante simples que todas as relações matemáticas que até então foram desenvolvidas para gases ideais, elas podem ser generalizadas ou expandidas para propriedades residuais também. Eu, eventualmente, não vou utilizar esse esforço matemático ao longo desse vídeo, por julgar que não se tratando de um aspecto termodinâmico ou de teoria termodinâmica, a gente precisaria gastar um tempo desse nosso vídeo única e exclusivamente discutindo passagens matemáticas, e nenhuma delas é significativamente complicada. A maioria delas é bem simples e as mais importantes, evidentemente, a gente vai tratar aqui. Para aqueles que estejam interessados, eu recomendo novamente o capítulo 6 da nossa bibliografia. Lá você vai encontrar as etapas através das quais essas correlações são estabelecidas para a gente conseguir chegar aí nas equações de destino, nas equações de uso prático. Então, duas dessas equações, na verdade, elas são basicamente a mesma coisa, só que uma delas escrita para coordenadas globais, no sentido de isso pode ser uma substância real, pode ser um líquido, pode ser qualquer coisa.
que é a primeira expressão daqui, que se vocês observarem, não temos os índices aqui. Ó. Não tem nada nas minhas propriedades. Né? E a gente consegue demonstrar que a gente pode aplicar exatamente a mesma equação para o cálculo de propriedades residuais. Você vai me perguntar, Gustavo, não faço a menor ideia de onde você tirou essa expressão. Se a gente observar o vídeo anterior, onde eu disse que quando a gente escreve a energia livre de Gibbs como uma função de pressão e de temperatura, nós somos capazes de gerar todas as outras equações de propriedades de interesse. Uma forma bastante interessante de representar, e que é bastante comum em termodinâmica, é nós dividirmos as energias por R vezes T. Isso que torna essa equação adimensional. Né? G dividido por RT é um valor adimensional. E essa razão também é bastante utilizada em termodinâmica, sobretudo em termodinâmica 2. Então, até por uma questão de já trilhar o caminho da nossa especificidade, né? Ao invés de abordar a termodinâmica da forma mais geral possível, a gente já vai tomando um caminho que tem ali a face da engenharia química. A gente já vai correr nessa direção. Então, se a gente observar, de alguma forma, este G por RT, nós temos aqui VdP, que seria a expressão original sem nós termos o RT, e nós temos aqui um H por RT quadrado. Isso aqui, pessoal, vem do S dt. Nós temos aí uma forma de relacionar a entropia com a entalpia, né, através da energia livre de Gibbs, da própria definição de energia livre de Gibbs mesmo. Né? Então, nós temos aqui uma forma de representar apenas com propriedades diferentes. Isso não é uma equação nova, não é uma novidade, é apenas uma outra maneira de escrever a energia livre de Gibbs de uma forma que nos favoreça. E aí nós conseguimos determinar, sem muito esforço, que se a gente, ao invés de ter propriedades únicas, a gente tiver aquele delta, né? Porque no fim das contas, pessoal, uma propriedade residual, ela é um delta disfarçado, né? Ela é uma condição 1 menos uma condição 2. Então, não há muito o que desvendar aqui, não é nada tão misterioso assim. O fato é que a dedução, né, a maneira através do qual uma expressão geral se transforma numa expressão residual como essa aqui, está bem descrita na nossa bibliografia. Dando continuidade, então, a gente vai seguir nessa estrada da termodinâmica. Eu vou aplicar essa expressão, esse conceito, inclusive até o conceito geral de propriedades residuais, partindo da energia livre de Gibbs, utilizando o processo que ocorre a temperatura constante. Aí você vai me falar assim, ô Gustavo, qual é o meu objetivo em fazer isso? Por que eu estou simplesmente adotando T constante? Tem alguma razão especial? Eu não posso calcular propriedades residuais quando a temperatura varia? Claro que pode, pessoal. Nós temos um termo aqui, inclusive, ó, referente às variações de temperatura. Dá para fazer isso sem problema. Acontece que, como nós já estamos convergindo, a gente já está direcionando para aplicações importantes na engenharia química, as duas principais aplicações que a gente tem aí para propriedades residuais, elas são realizadas quando nós fazemos uma análise a T constante. Nós não vamos abordar essa análise nesse vídeo, essa análise estará determinada, executada e explicada melhor no módulo 10, mas eu posso garantir para vocês que ao trilhar esse caminho da temperatura constante, a gente vai convergir para uma melhor forma de estabelecer uma conexão entre propriedades reais e propriedades de um gás ideal. Então, anotem essa informação. Não vai ser a primeira vez em termodinâmica, com aplicações para engenharia química, que a gente vai utilizar aí alguma coisa a temperatura constante. Né? Pronto, botei um monte de integrais aqui, é o suficiente para deixar todo mundo em pânico. Não precisa, pessoal. O que nós estamos fazendo aqui nada mais é do que integrar essa expressão aqui. Ó. Né? Vou identificar novamente. Né? Essa expressão que agora estou fazendo até um x em cima dela. Por que eu estou integrando? Uma vez a t constante, né? Não preciso nem dizer isso novamente, até melhor voltar, mas a gente corta esse termo. Né? Temperatura constante, ΔT é zero. Por que eu estou integrando isso aqui de 0 até P? Pessoal, quando eu estou avaliando uma condição residual, o meu resíduo ele é uma condição
real, sempre, não é? Uma condição em que a minha substância esteja, menos a sua condição como um gás ideal. Qual que é a característica fundamental que define lá na teoria cinética dos gases o que era um gás ideal? Gás ideal é aquele que tem um comportamento quando a sua pressão tende a zero. Então, quanto mais tende a zero a pressão de um gás, mais condição de ideal nós temos. Por isso que nós temos essa integral aqui começando de zero. E ela funciona nos dois termos, não é? O termo da pressão e o termo da energia livre. Quando nós integramos isso daqui, o primeiro termo da integral ele vai ser energia livre de Gibbs residual por RT, né, menos o G por RT na condição de gás ideal. Esse P igual a zero aqui, pessoal, é como se isso aqui fosse uma condição de gás ideal já. Fala assim, mas ô Gustavo, se esse aqui é um termo na condição de gás ideal, isso aqui não mede justamente a diferença entre gás ideal e a condição em que eu estou agora? Se eu já estou numa condição de pressão igual a zero e gás ideal, esse termo aqui, obviamente, desaparece, ele vira zero. De outra forma, ao abrir o volume residual, eu vou aplicar aqui um estratagema matemático, por assim dizer, que seria o volume do meu gás real menos o volume do meu gás ideal. Isso aqui é a definição de volume residual. Só que aqui eu vou apresentar uma tramóia. Eu vou multiplicar em cima e embaixo pela pressão por um motivo simples. Se eu multiplicar a pressão pelo volume aqui, aplicar essa propriedade distributiva aqui em cima, nós vamos ter PV por RT menos P vezes o volume de um gás ideal por RT. Pessoal, pressão vezes o volume de um gás ideal dividido por RT é 1. É o Z do gás ideal, né? Então, nós temos o fator de compressibilidade aqui, que é a pressão vezes o volume normal, né? O volume da minha substância na condição real, e esse 1 aqui ó, é a minha condição de gás ideal, é o Z do gás ideal. Essa expressão matemática, pessoal, ela é uma das melhores chaves que nós temos na engenharia química do ponto de vista da termodinâmica. Essa expressão ela me permite calcular a energia livre de Gibbs residual, ou seja, o quão distante eu estou do meu gás ideal, desde que eu conheça o meu fator de compressibilidade. Veja que ferramenta interessante. E você que achou que nunca mais utilizaria a equação de estado? Pois é, basta você ter uma equação de estado que seja boa para caracterizar o seu gás real, que você vai ter um panorama ou um valor bastante coerente do quão distante você está de uma condição de gás ideal. E notem, mais uma vez, isso aqui só funciona para T constante. Só que isso não deixa de ser uma expressão de energia livre de Gibbs em função de P e T. Se eu tenho uma expressão matemática da energia livre de Gibbs em função de T e de P, eu sou capaz de obter, por exemplo, entalpia e entropia, que são duas propriedades de interesse para nós. Vamos ver como a gente faz isso? Através das relações estabelecidas pela termodinâmica, seja por definição, seja por primeira lei e tudo mais. Então, nós temos aqui, ó, a primeira expressão já foi desenvolvida para a energia livre de Gibbs. A entalpia, se vocês observarem, ela tem uma relação direta com a energia livre de Gibbs, considerando que energia livre de Gibbs é H menos TS. Existe uma relação entre S e H também. Essa dedução, essa mudança de variáveis, ela está bem descrita no capítulo 6 da nossa bibliografia, então eu não vou utilizar aqui as etapas matemáticas que nos levaram a chegar até aqui. A entropia, veja, ela não tem a temperatura aqui embaixo, uma característica dela, ela engloba aí ó, a definição que eu mostrei acima, o H menos TS. Veja só, temos os termos aqui separados, né? De entalpia por RT e G por RT. Então a gente tem um conjunto de três equações que me descreve as principais propriedades termodinâmicas. A partir disso, a gente poderia chegar, por exemplo, em CP, porque nós conseguimos, uma vez que nós temos uma relação de entalpia, eu consigo chegar relativamente fácil à relação de CP. Eu também poderia calcular as condições de energia interna. Só que, do ponto de vista da engenharia química, não faz
muita diferença, não é tão importante que a gente calcule a energia interna, então a gente vai pular essa etapa, né? Nossa bibliografia sequer traz esse cálculo, porque a gente não precisa dele para efeitos práticos. Basta a gente ter o cálculo da entalpia, que já é o suficiente para, caso eu precise, numa situação extrema, eu consigo chegar facilmente à energia interna. É tudo muito bonito, mas obviamente se eu não for capaz de calcular minhas propriedades residuais, de nada vai ter valido desenvolver essas equações. Então a ideia é que você já deve ter percebido, considerando que as propriedades residuais elas são uma função de z, eu vou precisar escolher uma equação de estado. E nós temos aí várias, né? No início dessa disciplina, a gente tem aí módulos passados. Se você necessitar de uma revisão, temos aí os módulos 2, 3, para que a gente recorde. Temos desde equações de estado cúbicas, equações do tipo virial, correlações generalizadas, temos um monte de maneiras de calcular o z. A gente vai utilizar inicialmente as equações de estado cúbicas, mais especificamente a nomenclatura que já nos é familiar da equação de estado cúbica genérica. A gente vai usar ela dessa forma porque, afinal de contas, nós já temos um conhecimento bastante avançado sobre como calcular volume de um gás utilizando a equação de estado cúbica. Como que isso fica? Veja só, existe toda uma forma de nós realizarmos a integral, né, da energia livre de Gibbs residual. Então, a expressão que está do lado de cá, se vocês observarem, ela é uma integração. Ela parece simples em princípio, mas ela tem um termo meio chatinho aqui, que é esse termo I, que é uma junção de coisas. Né? Se nós temos lá na tabela das equações genéricas que o epsilon ele é diferente de sigma, que é a maioria delas, a gente calcula o I através dessa relação aqui. Ó. Veja, ele também é dependente do Z. Olha o Z aqui dentro. E nos casos em que o epsilon ele é igual a sigma, só tem um caso onde isso acontece, que é a do nosso amigo Van der Waals. Nós temos uma expressão bem simplesinha aqui para calcular o I. Lembrando, é claro, que o beta é um parâmetro específico dos cálculos, né, das raízes da equação de estado cúbica genérica, da mesma forma que o Q. Então, Q e beta, eles são aí dependentes da temperatura reduzida e dos parâmetros da equação de estado. Utilizando ainda as equações do slide anterior, a gente consegue, com alguma facilidade até, desenvolver essas expressões executando, realizando de fato a integral que nós temos ali nas equações e na formulação que a gente já observou. Tudo bem? Bora fazer um exemplo para a gente ver como é que isso funciona? A gente vai determinar então os valores para entalpia e entropia residual para o N-butano. N-butano é um velho conhecido nosso, acho que a gente é capaz até de calcular isso com olhos fechados, utilizando a equação de Hadley-Kwong. Muito bem. Inicialmente, nós precisamos dos valores de temperatura reduzida. Isso aqui, pessoal, é uma metodologia que vocês já estão bastante familiarizados. Né? Nós vamos resolver, antes de qualquer coisa, nós vamos resolver uma equação de estado cúbica. Então, vamos utilizar os valores de temperatura e pressão reduzida. Vamos buscar na tabela correspondente as propriedades, né, os parâmetros da minha equação de estado cúbica genérica, que são o sigma, epsilon, o ômega, o psi e o alfa de TR, para a nossa equação de Hadley-Kwong, no caso. Né? Então, a gente vai fazer o cálculo do beta. A gente já tem essa expressão aqui, repito, isso daqui não é novidade para ninguém. Isso está descrito em detalhes em módulos anteriores. Se eventualmente você não assistiu a esses módulos, eu recomendo que você volte, né, nas outras playlists que nós temos disponíveis aqui e reassista os vídeos do módulo 2, 3 e 4, onde nós temos vários exemplos de solução de equações de estado cúbicas, inclusive calculando com mais desenvoltura, com mais calma, os parâmetros beta e Q correspondentes à equação de estado cúbica genérica. Substituindo os valores pertinentes, nós temos aqui, então, os valores de beta e de Q. Como nós estamos lidando com gases reais, nós vamos calcular, é claro, o valor de fator de compressibilidade para a raiz do tipo vapor. Aqui a gente não vai precisar utilizar a raiz do tipo líquido. Né? Nós já temos essa expressão bem conhecida nossa,
já fizemos vários cálculos com ela, e nós já temos o conhecimento que para resolver a equação de estado cúbica genérica nós precisamos de um processo iterativo. Substituindo os valores correspondentes, nós chegamos a um fator de compressibilidade de 0,685. Nós estamos bem longe ainda da condição de gás ideal, né? Uma condição aí bem longe do Z igual a 1. Para isso, nós vamos calcular o valor de I. A gente vai utilizar o caso 1 para fazer esse cálculo, porque nós não temos a equação de Van der Waals aqui, o caso 1, onde epsilon e sigma têm o mesmo valor, ele se encontra disponível apenas no caso de Van der Waals. Então, note, isso daqui nós já temos tudo, né? Nós temos os valores de sigma e de epsilon disponíveis na tabela. O beta já foi calculado e o z também já foi calculado via processo iterativo. Nós temos, então, um valor de 0,13247 para o I. Realizando os cálculos para a entalpia residual, então a gente precisa, antes de mais nada, só fazer uma adequaçãozinha rápida aqui. Nós temos o alfa de TR. E como eu vou precisar da expressão da derivada de alfa de TR em função de ln de TR, nós podemos eventualmente aplicar esse ln aqui dentro, né, ln de alfa de TR dos dois lados, e aí nós conseguimos chegar que para Redlich-Kwong, essa relação de derivadas aqui dá menos meio. Então já posso substituir aqui direto, né? A substituição aqui. O z nós já temos também, basta efetuar o cálculo. Chegamos a uma propriedade residual aqui de menos 4.505 joules por mol. A mesma coisa para a entropia, lembrando que aí basta substituir os valores já todos conhecidos. Nós temos um valor de entropia de menos 6,54. Minha pergunta para vocês é a seguinte, eu vou deixar essa pergunta no ar. Como que essas propriedades me utilizam do ponto de vista prático? Um conceito que pode ser interessante para que você busque são os famosos estados hipotéticos na termodinâmica. Nós não vamos lidar com eles aqui, eles serão o nosso alvo no capítulo 10, né, no módulo 10. Lá nós vamos observar de que forma a propriedade residual, juntamente com os cálculos para gases ideais, nos permitem o cálculo de qualquer variação de entalpia, entropia e energia livre de Gibbs necessárias aí, eventualmente, para os nossos interesses de projeto. Uma curiosidade que eu deixo também para vocês pensarem é se é uma coincidência que esses dois valores de propriedades residuais tenham dado negativo, ou propriedades residuais são valores negativos em todos os cálculos? E caso sejam, por que isso acontece? Vou deixar vocês com essa pergunta, porque eu espero que vocês tenham as respostas dessas perguntas no vídeo do módulo 10. Prometo respondê-las lá. Até isso, né, até a gente chegar nesse ponto, eu espero que você tenha aí pensado a esse respeito, compreendido a essência de uma propriedade residual. Lembrando que, apesar de não estar explícito numa fórmula, propriedades residuais são deltas. Isso é uma variação, né? É a distância entre a sua condição de interesse e a condição de um gás ideal. Precisamos pensar o que implica essa diferença ser negativa para a entalpia e o que implica essa diferença ser negativa para a entropia. Reforço aqui o meu pedido para que você busque as informações no nosso material, né, na nossa bibliografia, principalmente se você teve alguma dúvida em como essas equações surgiram. Torno a repetir para vocês, é meramente uma formulação matemática que envolve etapas de cálculo, etapas de substituição de uma equação em outra, e não carece de nenhum conhecimento termodinâmico avançado ou conhecimento termodinâmico de qualquer forma. A gente só precisa saber quais são as definições das nossas propriedades e, eventualmente, nós conseguimos relacionar propriedades que são de interesse para nós. Por favor, postem suas dúvidas. Me deixe saber se você está com alguma dificuldade nesse conteúdo, que eu terei o maior prazer em responder o mais rápido possível. Aguardo vocês no próximo módulo. Espero que esse módulo tenha sido proveitoso. E eu desejo a todos um bom descanso e até breve.